Nosso tema principal, que é frustração. Como é bom falar disso. Você se sente frustrado? Por que será? Será que todo dia a gente se frustra um pouco? E por que desse sentimento? São as expectativas que a gente coloca, é o jeito da gente não saber lidar, é porque a gente está o tempo inteiro esperando dos outros e da gente mesmo situações, respostas, feedbacks, e aí o tempo inteiro nos traz esse sentimento. Será que a frustração em demasia também não é ruim? A gente sempre olhar para ela e não para o lado das conquistas e das coisas boas que a gente, né, tem por aí? Bom, vamos bater um papo? Ela já está aqui nos nossos estúdios, Daniele Rubatini, adoro quando ela está por aqui. Ela que é empresária, psicoterapeuta e consteladora sistêmica familiar. Dani, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Paty, bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. E o tema é bem pertinente, né, para o momento que todo mundo está vivendo aí, de restrições, né? Eu fico encantado quando você sugere certos temas. Eu falo, poxa, vai ajudar muita gente a refletir, né? Não é? E você chegou até me provocando aqui, Paty, você já se sentiu frustrada hoje? Eu falei, nossa, Dani, já. Aí eu estava exatamente pensando sobre as minhas postagens, que eu tenho tantas postagens a ser feitas nas minhas mídias sociais e não os faço, não os tenho feito. Por várias situações, e muitas vezes eu fico pensando na frustração que eu posso causar. Opa, tudo bem, não tem problema. O que eu posso causar com relação às pessoas que a esperam sobre isso, né? Eu acho que a gente frustra mesmo as pessoas o tempo inteiro e se frustra o tempo inteiro, né, Dani? É interessante você falar, olha, eu tenho que postar um tanto de situações aí nas redes e eu não estou conseguindo. Aí eu falei, mas isso te frustra? Você falou assim, não, mas pode ser que frustre as pessoas. Mas tem uma frustração sua implícita. Tem que frustrá-las, né? Isso, porque claro, de repente a tua expectativa é de não frustrá-las. Exato. Né? Então Dani. percebe como que é complexo, né, essa coisa. Sobre frustração, eu queria falar, assim, tem algumas definições dentro da psicologia, dentro de uma visão etimológica, né? Então, frustração vem do latim frustrare, que tem a ver com você deixar sem efeito alguma coisa. Sem o efeito, né? Qual é o efeito? Aquele que você esperava, aquela expectativa que você tinha. Então, dentro da psicologia, pode ser uma dor emocional por você não ter conseguido realizar algo que você desejou. Então, você fala, mas e a frustração? A gente deve olhar para ela, não deve olhar para ela? Sim, a gente deve olhar para tudo aquilo que a gente sente e compreender qual é a potência que ela tem na nossa vida. Porque por mais que ela tenha a ver com sentimento de impotência, muitas vezes, eu me sinto frustrado porque eu desejei, tive expectativas sobre alguma coisa, sobre alguém, sobre algum relacionamento, sobre algum trabalho, e eu não estou conseguindo realizar isso daí, ou então não foi do jeito que eu imaginava. A frustração, ela traz em si uma grande oportunidade de mudança. E, então, quando você experimenta, se você tem um nível legal de resiliência, o que você vai fazer? Você vai pegar essa experiência que dói, que incomoda, que não é o que você queria estar sentindo, e você vai extrair uma nova oportunidade de fazer algo até diferente e que envolve crescimento. Percebe? Às vezes um caminho não deu certo, aí você descobre dentro de você um recurso para superar aquela sensação, aquele sentimento, e aí você se renova, você renasce, e você cria espaços onde você vai fazer, de repente, algo que tem muito mais a ver com o que você realmente é, diferente daquilo que você expectava, entende? Nossa, muito interessante essa sua análise. E aí, Dani, o que mais me faz aqui refletir sobre esse tema se muitas vezes a gente não dá muita ênfase para a frustração, né? E aí fica só pensando nela, ao invés, muitas vezes, de comemorar outros lados, outras conquistas, né? Então, muitas vezes eu fico assim, muito mais preocupada pela minha frustração, vamos dar um exemplo aqui, de eu não ter postado, do que pela postagem que eu fiz. E que eu poderia estar curtindo, de repente, isso. Só um paralelo com relação a isso. Esse olhar que a gente tem que começar a mudar também, Dani, para não deixar até se envolver tanto por esse sentimento da frustração, porque ele é ruim. Ele causa na gente, assim, sensação de impotência, de fracasso. Tem um monte de coisa que não vem junto, que não é legal. E muitas vezes eu não consigo nem reverter isso, né? Sim, acho que o problema da frustração é você ficar estagnado nela.
Boa. Então, eu me sinto frustrado em relação a uma situação que não está acontecendo como eu queria e eu fico aqui, né? Que nem alguém que está numa tábua que tem um prego que está te cutucando e você se mexe e está lá aquele prego, né? A frustração está lá te cutucando para que você possa mudar, sair daquilo, fazer algo novo, se reinventar. Então, essa coisa da expectativa sobre o outro também, no sentido de eu me frustro porque eu quero agradar o outro. Né? Essa questão de querer agradar o outro, ela tem a ver com o pertencimento, com a necessidade de pertencer aos grupos, aos sistemas, a você ser reconhecido nesse sistema. É uma questão, muitas vezes, que tem a ver com o nosso sentimento até de sobrevivência. Né? Eu preciso fazer parte, eu preciso ser visto, eu preciso ser reconhecido, valorizado. Todas essas coisas que a gente trabalha muito em constelação. Então, muitas vezes, uma coisa que parece boba, a pessoa chega e fala assim, nossa, mas por que eu fiquei tão frustrado com uma coisa tão simples? Outras pessoas passariam pela mesma coisa e não sentiria tanto quanto eu estou sentindo. Aí é importante investigar as feridas emocionais que você já traz. Porque, muitas vezes, aquela situação pequena é um dedo naquela ferida que você traz e não sabe que está trazendo. Porque a frustração ela existe desde antes de você nascer. Começa por aí. Por quê? Eu faço um trabalho em constelação que tem a ver com renascimento. Então, a gente acessa informações que estão lá no inconsciente da pessoa de quando ela estava no útero da mãe. Muitas vezes, a notícia da gravidez, que a mãe recebeu, que o pai recebeu, que a família recebeu, não trouxe aquela resposta que eu, intimamente, gostaria de ter. Então, já começa a frustração ali mesmo, no momento da sua concepção. E aí depois, quando a mamãe atrasa na mamadeira, e você chora, e você queria estar recebendo o alimento naquele momento, e não foi do jeito que você imaginava. Quando os pais precisam sair para trabalhar, e você queria a presença deles. Quando você é levado para uma escolinha, e você queria estar em outra situação com eles, e não na escolinha. Então, a frustração ela faz parte de toda a nossa vida. E nós vamos estar sempre tendo situações de frustração. E ela é um balizamento. Ela é uma oportunidade de crescimento, ela é uma oportunidade de se reinventar. Porque a criança, por exemplo, que se você imagina só uma criança que precisa aprender a falar, e ela balbucia, a mãe já vai lá e faz prontamente. Certo. O que vai acontecer? Vai retardar o processo de comunicação dela. Ela vai demorar mais para falar. Ou para andar, tudo na mão, tudo sempre rápido. Né? E nós estamos vivendo uma fase que está todo mundo com tudo muito rápido na mão. Com tanto recurso tecnológico, né? A comunicação mesmo, você manda uma mensagem, você fica frustrado se alguns segundos depois a pessoa não respondeu. E percebe? Quanto mais facilidade a gente vai tendo, a gente vai mais se acomodando e mais criando expectativa. Né? Então, como lidar com isso? Muitas vezes, por exemplo, eu falei da questão da criança, né? Os pais precisam trabalhar. Nós somos de uma geração, né, Paty, que a gente não pode ficar com a criança. Como antigamente as nossas mães e avós ficavam, Exato. né? A gente precisa trabalhar junto, os dois, se esforçando, crescendo e trazendo coisas para os filhos. E muitas vezes essa acaba sendo a moeda de troca da frustração. Então, que paradoxo, né? Então a criança espera presença, mas ela não tem. Mas eu trouxe coisas para você. E aí começa a vir agora essa geração dos nossos filhos de que se acostumou a ter tudo na mão. Por causa dessa dinâmica. Porque o fato de eu ser mãe e o pai estar sempre trabalhando e ausente, gera uma culpa inconsciente. E eu preciso compensar essa culpa dando para eles o fruto daquilo que eu fui buscar, que são as coisas. Por exemplo. Que interessante. Aí são gerações que ficam muito mais tempo ali esperando receber. Então não vai embora de casa, né? Porque está acostumado a receber as coisas mais fáceis. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu precisei trabalhar. E isso para mim foi bom, foi um crescimento. Tem a ver com autonomia, tem a ver com independência, tem a ver com autorrealização. Né? E aí a gente percebe que essa geração agora vai ficando. Às vezes nem quer, com 30 e tantos anos, não quer nem sair da casa dos pais. Nem vai pensa ficando. nisso, né? E isso gera uma frustração para eles, do ponto de vista realização própria, e para os pais que ficam ainda naquela de, então eu preciso cuidar dele, eu preciso fazer. Então precisa sair dessa ciranda de culpa e compensação, sabe? Para justamente o nível de satisfação aumentar, né?
E Dani, a gente pode dizer então que a frustração afeta a nossa saúde física e mental? Sim, se você ficar nela, afeta. Agora, se você aproveitar e tiver esse lance de, olha, é uma oportunidade aí, não deu certo aqui, aparentemente porque a gente classifica como certo e errado, né? Na verdade, pode ser porque não é por aqui. Pode ser que agora o que eu estou precisando é outra coisa. E pode ser que, ó, por exemplo, um trabalho, eu estou numa empresa, e aí o RH me chama e fala assim, olha, você não está assim, dentro dos princípios que a empresa tem, das expectativas que a empresa tem, você não está atendendo essa expectativa, não é bem assim que a gente está buscando. Enfim, você pode pegar aquilo lá e falar, nossa, eu sou um fracasso, então. Você pode ficar sofrendo com isso, entrar numa depressão. Ou você pode falar, então, peraí, então eu vou crescer como pessoa. Eu vou aprender, vou fazer um curso, eu vou me especializar, eu vou me aprofundar. Ou vou mudar de área, porque de repente foi uma chance que eu estava sem saber. Porque quando a gente percebe, às vezes, na frustração, pode ter uma dor, mas pode ter um sentimento que te alivia. Você fala, nossa... Ufa. Parece, não deu certo aquela relação, por exemplo, mas olha só como eu estou mais leve. Ufa. Como eu estou mais livre para ser eu mesma. Né? Então, assim, em qualquer área da vida que a gente experimentar a frustração, é preciso ter uma pausa e um centramento. Porque tem a dor, tem o incômodo, tem a tristeza, não foi como eu queria, mas eu preciso ficar nisso? Então, o que isso está dizendo de verdade para mim? É uma oportunidade de alguma coisa, de mudança, com certeza. Porque eu estava por aqui, agora eu vou ter que mudar. Vou ter que mudar. E aí, como vai ser essa mudança? E qual é o contentamento também que tem por trás dessa frustração? Porque pode ser que isso comece a me aliviar de algum modo. E aí, como é que eu cresço com isso? Então, eu acho que é por aí. Aí evita a somatização, evita a doença. Porque a doença, aquilo que somatiza, o soma, o corpo, é o último estágio onde vai aparecer a sua dor emocional. Porque o seu corpo emocional, o seu corpo mental, ele vem antes. Então, porque é mais sutil, vem antes nesse sentido, né? Porque a nossa essência é sutileza. E o nosso corpo é densidade, né? Então, vai se densificando a emoção que ela não é trabalhada. Que ela não é colocada, expressada, transformada. Entende? Muito bom com a fala do doutor, quer dizer que nós, quando adultos, não lidamos bem com as nossas frustrações, há de se considerar porque na nossa infância, de repente, a gente não aprendeu, ou isso é algo que está inerente. A gente pode ter aprendido, mas, né, pode ter passado, aprendido, mas não aplicou, não aplica na vida adulta. O que eu observo é que o movimento de você buscar autoconhecimento vai te ajudar a perceber se existem situações da infância que para você foi traumático, que envolve frustração, e se agora, no momento presente, o que você está experienciando tem a ver com uma repetição, algo que é parecido com aquilo que eu vivi lá atrás, então eu começo a acumular resposta. E isso vai gerando mágoas, ressentimentos, tristezas. Então, se eu faço essa investigação do meu inconsciente, do período da infância, por exemplo, gestação, aí eu vou conseguir perceber se existe essa ferida anterior. E aí as frustrações do momento presente, trabalhando isso, as frustrações presentes vão ser mais tranquilas, porque elas vão continuar a existir. Mas eu vou lidar de uma forma muito mais leve, porque aquela carga emocional que eu fui não trabalhando, fui reprimindo, a dor, a tristeza, a raiva. Tem pessoas, você percebe que pessoas adultas, que não podem ser contrariadas, que entram no módulo criança. Ela bate o pé, bate a porta, ela fica de mal. Ela entra no módulo criança, a chavinha cai, criança. Você vê uma criança direitinho. Naquele momento ela está irracível. Você não, porque ela está na dor. Qual dor? Aquela que ela não trabalhou. Então, a terapia, ela vem salvaguardar essa situação. Fala, peraí, vem cá, vamos ver se você tem ferida emocional. No processo de terapia, você vai falar de você. E você vai falar. E falando, você vai liberando essas dores, essas mágoas, e você vai percebendo que ali, por exemplo, você vai falar do processo de situações assim. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e ela disse assim, parece que em relação à minha mãe, falta sempre um gole a mais. Parece que ela segura, ela não me dá o que eu quero. Então, por exemplo, na relação minha, sempre ela deixa a desejar alguma coisa. Quando ela falou a palavra um gole a mais, me remeteu à fase de amamentação. Aí como é que foi isso? Aí a pessoa falou assim, realmente eu tive um desmame traumático para mim.
porque eu não queria deixar, eu já era maiorzinha, eu já entendia, eu não queria deixar. E a minha mãe, de repente, teve que usar alguns artifícios ali, e eu fiquei frustrada. Então, aí toda vez que a mãe não faz alguma coisa para ela, ou algum adulto, ou alguma mulher, ou homem, que ela projeta o cuidar, o que a mãe faz materna. Cuidar. Então, alguém não cuidou de mim. Então, pode ser que a ferida esteja aí, justamente. Aí, quando eu recebo o alimento afetivo, porque o amamentar, você não está só dando leite, você está também nutrindo emocionalmente a criança. Então, falta o alimento afetivo na fase adulta, não vem, alguma coisa foi interrompida ali, eu ainda estou naquela dor da amamentação. Então, você precisa trabalhar aquelas memórias. E drenar isso realmente do seu inconsciente, trazer para a luz do consciente, para que aquilo não seja mais uma sombra que vai te sabotar em momentos de frustrações presentes. Entende? Muito legal, Dani. Gente, nós estamos aqui nessa dinâmica de frustração, está sendo incrível, porque a todo tempo a gente percebe o quanto essa expectativa é nossa. Aconteceu um exemplo aqui no intervalo, a gente vai reportar, porque ele é muito interessante, né, Dani? Flavinha apareceu aqui para trazer um café para a Ju, nossa querida Ju, produtora abençoada, Malaguti. E ela disse assim, aproveitando a deixa, que a Ju tem um senso rápido de raciocínio, de humor, que é incrível. Disse pra gente, a Flavinha acabou de me frustrar porque ela não trouxe pra gente aquela bolachinha, porque eu e a Ju, a gente gosta de uma bolachinha específica que a Érica Daguano produz. Está lá no Instagram dela para quem tiver curiosidade, inclusive. Tão interessante. E aí, rolou aquela coisa da frustração. E aí, Dani... Conta pra gente, porque é claro quando a gente enxerga nesse raciocínio. A frustração, afinal, é de quem? A frustração é de quem sente. E não de quem está fazendo algo que é diferente daquilo que eu esperava. Porque, às vezes, o outro não pode atender a minha expectativa. Não. Simples assim. Então, quando eu começo a praticar, eu me sinto frustrada, eu estou assumindo a responsabilidade da minha expectativa. Então, se eu sou a responsável, aí então eu posso fazer algo em relação a isso. Porque, do contrário, quem tem que fazer é ela que não trouxe a bolachinha. E aí, se a Flávia está, de repente, num processo mais sensível ou não tão, né, ela vai se sentir o quê? Culpada. Se ela trouxer do sistema dela, certo, ou dela como indivíduo, inconscientemente, culpa, o que vai acontecer? Não, então eu preciso resolver isso. Mesmo que não seja da alçada dela, por exemplo. Olha, não é ela que é responsável pela compra da bolachinha, mas ela vai ter que dar um jeito e, de repente, vai chegar no outro. E aí pode gerar também alguma reação. Em cadeia. Então, a frustração, ela serve, tudo bem, tanto para quem está sentindo, como para quem está assumindo, por conta do outro, a frustração alheia. Gente, que raciocínio brilhante. E se ela está bem resolvida, ela diz simplesmente, olha, Ju, o nosso combinado foi o café, ou eu só tenho o café para te oferecer, a bolachinha fica por sua conta, ou algo do tipo assim, né, Dani? Simples assim, eu não tenho bolachinha hoje. Interessante, estou aprendendo demais a beça com isso, que a gente possa conseguir pôr isso na prática mesmo, de verdade, porque isso vai nos fortalecer mesmo, né? Agora, Dani, a gente tem vivido, nesse momento pandêmico, um momento muito frustrante. Da expectativa do encontro, da expectativa do abraço, de um projeto que a gente teve que parar, de repente, anos que a gente depositou em alguma coisa que não aconteceu, datas de casamento, tanta coisa que foi frustrada, né? A não vacina que aconteceu naquele momento, né? Eu lembro quanto eu me frustrei quando eu não consegui marcar minha vacina, chorava que nem louca mesmo, assim, algo até que eu falava, de tão frustrada que eu fiquei de não conseguir. Estava lá às 8 horas da manhã quando abriu, não consegui vaga e me deu uma frustração terrível, mexeu demais comigo. Nesse momento, tem mais peso a frustração, porque a gente já está mais sensível, já está realmente menos impotente diante de algo maior. E aí, Dani, como lidar? Então, eu gosto. Você estava falando, eu já estava pensando aqui o seguinte: nós estamos vivendo um momento de frustração coletiva. É uma grande frustração eu não poder sair. A gente está agora retomando o movimento da socialização, por causa da vacina e por outras coisas que a gente vai fazendo na nossa própria vida. Porque se você tem uma visão sistêmica de tudo que acontece, você compreende que não é uma coisa estanque, isolada. Vamos dizer, já ficou de exame de recuperação na escola? Você acredita que não? Eu também não, nós somos do CDF.
Talvez a gente tenha uma coisa de perfeccionismo, né? Vamos trabalhar isso. Não posso falhar, não posso falhar. E aí outras coisas podem ter ficado no caminho aí. Mas tudo bem, vamos lá. É um exemplo. A sala de aula estava lá, estudando, recebendo lições, provas, cada um no seu desempenho. Chega no final de ano, o que vai acontecer? Alguns não vão conseguir atingir a nota necessária e vão ficar de recuperação. E aí vai gerar um monte de frustração, né? Eu não posso viajar com a família, eu não posso descansar, brincar como eu queria, ou se depende da idade, enfim. Mas aquela pequena coletividade da classe está de recuperação. Precisa prestar mais atenção no seu método cognitivo, se está focado, se não está focado, no seu desempenho, enfim, estudar mais, melhorar, mudar, o que for. Se é uma faculdade, mudar de faculdade de repente. Será que é isso mesmo que eu quero? Por isso que eu não estou tendo desempenho bom, né? E assim por diante. Pensa na sociedade. A situação pandêmica é justamente aquilo, uma revisão. Peraí, como é que está o seu casamento? Como é que está o seu trabalho? Como é que está a sua relação com a sua família? Como é que está a sua relação consigo mesmo? Porque pensa que o mundo pode ser uma grande sala de aula, uma grande escola. Então, é um momento de revisão. Ninguém gosta de ficar de recuperação. Ninguém gosta de ter que olhar para mim mesmo e falar o que eu preciso mudar. Mas quem está tendo a sacada de fazer as mudanças vai se liberando desse grande teste coletivo, entende? Vai se liberando e vai melhorando a sua sensação de satisfação pessoal. Porque se abre para o novo, se libera, abre mão de coisas que não têm mais a ver com o seu desenvolvimento. Que interessante, hein? Que interessante. Nossa, eu parei para pensar um monte de coisa aqui. Dani do céu, vamos seguir. Quanto mais a gente tiver conhecimento das nossas frustrações, a gente consegue muito prosperar melhor, de acordo com os nossos valores, na vida profissional e na vida pessoal. É algo que a gente tem que realmente encarar de frente e não varrer para debaixo do tapete. Entender por que eu estou me frustrando tanto com a Dani. Por que eu estou me frustrando tanto, de repente, com o meu chefe, né? Com o meu marido. É exatamente isso, Dani. Esse seria o caminho mesmo, nesse bate-papo de algo que é tão difícil falar, mas que é tão importante? Sim. Inclusive, quando eu trabalho com empresas, com a constelação, e até ações trabalhistas, muitas vezes, tem ali alguma ferida que você, naquela experiência da rejeição ou da frustração que você está vivendo no ambiente de trabalho, tem uma correspondência com alguma situação da infância. Então, às vezes, você lida com o chefe, com o seu superior ou com o seu colega como uma projeção de alguém do seu sistema familiar, de uma relação que ficou lá pendente em alguma situação traumática para você. Então, quando a gente coloca os representantes, eu coloco a empresa, aí eu coloco a pessoa que ela está tendo dificuldade, se ainda ela está na empresa, ou então o fato eu posso pôr até a frustração, que é um sintoma. A frustração é um sintoma dentro de um trabalho terapêutico de constelação. E aí ela vai me dizer muito, dependendo da posição geográfica em que ela ficar, dependendo da atitude corporal, da informação que o corpo está trazendo ali na hora das representações, ela vai me dizer se tem a ver com o sistema dela, se há uma projeção. Porque às vezes por exemplo, eu não consigo conversar com o meu chefe. Eu quero conversar com ele, mas me dá um nó na garganta e eu travo. E aí o que eu faço? Eu reclamo com o meu colega. Né? Então, eu estou vivendo um sentimento secundário. Existe uma dor anterior, que eu não consegui me expressar. E aquele chefe está representando um espelho ali de alguma relação anterior do meu sistema. Pode ser o meu pai, pode ser que eu não tinha esse diálogo com o meu pai. Minha dificuldade de falar com ele era grande e eu travava. Então, você trabalha isso numa situação terapêutica. E aí você resolve isso, porque você para de projetar. E aí o diálogo flui e você para de reclamar, porque quem reclama no ambiente de trabalho é um estorvo, né? Um estorvo. Vai reclamar sempre, porque você quer fazer a sua função e a pessoa está ali. E você pode dar 1000 soluções para ela. Nenhuma vai servir. Boa. Porque ela tem que ir lá na ferida dela. Aí ela resolve. Entendeu? Que interessante isso. E aí, Catarine, é fácil identificar dentro do mercado corporativo essas posturas de quem realmente não é bem resolvido na vida pessoal e traz isso para a empresa? Dá para colocar essas cartas na mesa assim facilmente? Dá.
Dá para identificar, principalmente por isso que a Dani colocou, a pessoa que reclama demais, nunca está nada bom, muda de equipe, aí ela vai achar um outro problema na equipe, no outro gestor, enfim, é uma bola de neve e aí a gente começa a identificar que o problema talvez seja ela mesmo. E a coisa mais difícil, talvez, é quando a gente, enquanto empresa, enxerga isso no profissional, mas ele não consegue enxergar e nem buscar ajuda, né? Então, isso não é bom para nenhum dos lados. Muito bom. Olha, eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Esse tema, ele realmente dá várias visões, vários lados e muito, muito mais espaço para conversa. O nosso tempo passou voando, que eu nem senti. Eu agradeço demais por você se dispor a estar conosco nessa manhã para debater sobre isso, viu? Gratidão, uma linda semana. Obrigada, igualmente. Gratidão. Ô Dani, só para a gente fechar, então, seria muito interessante ficar aqui nesse bate-papo, a importância da gente entender por que eu estou me frustrando, e se eu estou me frustrando muito, tem algo realmente que eu preciso mexer na minha essência? Sim, como eu lido com a frustração, porque como a gente estava comentando, todo mundo aqui concorda, que a frustração ela faz parte da nossa vida. Estou vivo, tenho expectativa. E se tenho expectativa, vou passar por situações de frustração. Agora, se eu sempre faço disso uma oportunidade de crescimento, de mudança, tranquilo. Maravilha. Então, eu estou aproveitando a frustração como um trampolim para crescer. Ótimo. Agora, o problema não é a quantidade de frustrações que eu tenho na vida, é o que eu faço em relação a isso. Se eu vivo frustrada e por situações repetidas, eu tenho que investigar o meu inconsciente. Tem situações lá atrás que eu tenho que resolver para eu me liberar e para eu conseguir ter mais resiliência no momento atual. Perfeito. Dani, adoro quando você vem aqui, volta mais. Com certeza, Gratidão também adoro. sempre, A viu? troca é muito boa. Uma boa semana para você. Igualmente, para todo mundo. E que a gente consiga ter menos frustrações e lidar bem com elas, né, ao longo da semana. Assim seja. Assim seja.